Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou resolver a prova de física do vestibular 2014 para o primeiro semestre da Universidade Federal de Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 6. A questão fala assim: um cilindro fechado, um gás ideal na temperatura de 17 graus Celsius apresenta pressão igual à atmosférica. Uma das extremidades de um manômetro, com um fluido manométrico de densidade igual a 5 gramas por centímetro cúbico, foi ligada ao cilindro, enquanto a outra permaneceu aberta com a borda a 40 centímetros do nível do líquido, conforme figura abaixo. Um diapasão foi colocado para vibrar na extremidade aberta do manômetro, enquanto um gás era aquecido lentamente, mantendo o volume constante. Quando a temperatura do gás atingiu 31,5 graus Celsius, o som do tubo atingiu o primeiro harmônico, considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a pressão atmosférica igual a 1,01 vezes 10 a quinta PA, o valor aproximado da frequência do diapasão será D. Então, a gente tem que dividir esse problema em 3 partes. A primeira parte é o aquecimento do gás, né? Como o volume desse cilindro vai permanecer constante, né? Pelo que o problema falou, né? Ele é aquecido, né? Mantendo o volume constante. E aí o que acontece? Quando esse gás ele aumenta a sua pressão, mantendo o volume constante, ele vai provocar um desequilíbrio nesse fluido que está aqui. E aí esse fluido ele vai descer do lado de cá e vai subir do lado de lá. Nesse momento, o ar que saiu dessa parte livre aqui do cano, né? Ele vai fazer que o som do diapasão entre em sincronia com o som dentro desse tubo aqui. Então, isso aqui passa a ser um tubo sonoro aberto. E ele quer saber a frequência com que o ar vai vibrar aqui dentro. Entendeu? Então, é um problema que vai envolver aí 3 conceitos diferentes da física: gases, hidrostática e acústica, certo? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro determinando, né? Vamos botar assim, ó. Determinando a pressão do gás quando a temperatura for igual a 31,5 graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Então, antes do gás ser aquecido, eu tinha uma pressão inicial de, como ele disse, pressão igual à pressão atmosférica. E o problema mandou a gente usar a pressão atmosférica igual a 1,01 vezes 10 à quinta PA. E o gás também tinha uma temperatura inicial de 17 graus Celsius. Como o volume é constante, a gente não vai levar em consideração esse volume. Depois, o que aconteceu? Eu quero saber qual foi a pressão que o gás atingiu quando ele foi aquecido até 31,5 graus Celsius. Porém, cuidado! Nos gases, a gente nunca deve usar a temperatura em graus Celsius, e sempre em Kelvin, aonde K é igual a temperatura em Celsius mais 273, beleza? Então, essa temperatura aqui é de 290 Kelvin, e essa temperatura aqui é igual a 304,5 Kelvin. Cuidado com isso para não errar a questão de gases, beleza? Então, qual é a relação que eu vou usar? Vou usar aquela assim, ó, P0, T0 é igual a PT, que é a relação dos gases para uma transformação isovolumétrica. Então, fica 1,01
vezes 10 à quinta divididos por 290. É igual à pressão que eu vou achar divididos por 304,5. Fazendo a multiplicação de 304,5 vezes 1,01, eu vou achar o valor de 307,54 vezes 10 à quinta divididos por 290. Essa conta aí toda vai ser uma pressão de 1,06 vezes 10 à quinta PA. Achei a pressão. Então, agora, o que vai acontecer? A gente vai passar para a parte de hidrostática. Então, pensa comigo assim, a pressão que tenho aqui agora é essa nova pressão, que é de 1,06 vezes 10 à quinta PA. A pressão que eu tinha aqui é uma pressão menor, não é? É uma pressão igual a 1,01 vezes 10 à quinta PA. E aí, o que acontece? Para eu saber o quanto que a coluna subiu do lado de cá, eu vou usar o teorema de Stevens, né? O que é o teorema de Stevens? É aquele assim, ó, pressão é igual a dGH. Porém, quem vai variar aqui, né, vai ficar uma coisa mais fácil, é eu falar que a variação da pressão é igual a dGH, que aí eu já acho a altura que a coluna aqui do líquido subiu, tá? Bom, ele disse que o líquido, ele tem densidade, olha aqui que ele falou, ó, que a densidade do fluido é 5 vezes 10, 5 gramas por centímetro cúbico. Então, cuidado, porque ele falou, olha só, que a densidade é 5 gramas por centímetro cúbico. Porém, PA é Newton por metro. Então, para eu passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000, tá bom? Então, na verdade, isso aqui é 5 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico, tá? A variação da pressão, ela vai ser igual à pressão de 1,01 menos 1,06 vezes 10 à quinta. Ou seja, eu vou ter aí uma diferença de pressão de 0,05, certo? Vezes 10 à quinta PA. E a gente sabe que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Show? Agora, substituindo ali, eu vou achar a minha altura. Então, vai ficar assim, ó, 0,05 vezes 10 à quinta é igual a 5 vezes 10 à terceira vezes 10 vezes a altura. Então, a altura vai ser 0,05 vezes 10 à quinta, divididos por 5 vezes 10 à quarta. Isso aí vai me dar 0,1 metros. Beleza? Achei a minha altura. Então, eu sei que a coluna tinha 40 centímetros, agora ela vai passar a ter apenas 30 centímetros. Beleza? Então, a gente pode dizer o seguinte, que na coluna ali, né, o meu tubo sonoro agora, ele tinha 40 centímetros. O líquido subiu, ele passou a ter o quê? 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros. Então, para a gente determinar, né, vamos lá, a última parte, determinar o comprimento de onda, né, do primeiro harmônico, a gente sabe que o comprimento de onda vai ser igual a 4 L's.
o L, que é o comprimento do tubo, é 30 centímetros, então meu comprimento de onda vai ser 4 vezes 0,3, que vai me dar 1,2 metros, beleza? Aí, né, se eu usar aquela equação da ondulatória entre velocidade e comprimento de onda e frequência, que é a nossa famosa vem lamber ferida, eu vou achar a frequência que o problema quer, porque a frequência não é igual à velocidade sobre o comprimento de onda, e o problema disse que a velocidade no ar é de 340 metros por segundo, a gente achou o comprimento de onda. Então, eu sei que a frequência vai ser 340 divididos por 1,2. Quando eu pego 340 e divido por 1,2, vai me dar 283,3 Hz. Então, 283,3 Hz é aproximadamente 284 Hz. Resposta letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.